que você acha disso? Varia. Varia, né? Varia, né? A gente constrói valor simbólico nas coisas, né? Na maneira em como a gente aprende e percebe essas coisas, né? Então, a Ferrari pode ser um fetiche no sentido de, por exemplo, desde pequeno eu vejo a Ferrari como uma marca de sucesso, e pode ser que adquirir ela seja efetivamente aquela condição onde eu acho que vou me sentir, de certa forma, um vencedor. E pode ser que ela mobilize a pessoa para ir atrás disso, né? Então, e seja um marco, digamos assim, do sucesso da vida dela, né? Pode ser que a pessoa acredite que, de uma certa forma, ele vai ser só valorizado, só vai ser reconhecido na medida em que ela tiver uma Ferrari, né? Então, é difícil a gente criar uma perspectiva dizendo assim, é melhor você alugar uma Ferrari do que ter uma Ferrari. Né? Às vezes a pessoa que está indo conquistar uma Ferrari, ela conquista muitas outras coisas antes da Ferrari, né? E às vezes a Ferrari, a questão da ostentação, a questão de ter a Ferrari, a questão de se sentir, em alguns aspectos, poderoso em relação àquilo, é uma necessidade muito mais interna do indivíduo. Né, da forma como ele se percebe e de algumas necessidades afetivas que nem sempre estão claras para o próprio indivíduo. Ele acha que talvez vai alcançar a felicidade que lhe falta ao adquirir a Ferrari, talvez é isso? Eu acho que sim, não só a felicidade, né, porque aí a gente generaliza os sentimentos humanos, né, mas assim, acho que existe implicitamente uma série de outras conquistas internas, algumas efetivamente de ordem subjetiva, né, que mobilizam ele nessa busca da Ferrari. Eu, particularmente, fico muito feliz que tem pessoas que possam comprar uma Ferrari, porque eu acho a Ferrari uma obra de arte, acho bonita, acho legal, acho bacana, gosto de olhar, às vezes leio alguma coisa sobre a produção. Acho que a gente pode pensar na Ferrari como os castelos ou como algumas obras de arte, né? Elas são muito bonitas e vale a pena ter elas no mundo, né? Mas, obviamente, o custo delas é excessivo, né? É por isso que a gente chama de luxo. Né? Então você tem que ter essa separação, né? Que muitas vezes a pessoa compra, obviamente, a não ser que seja muito rico, mas não por uma necessidade, mas porque realmente representa o status social, representa alguma, às vezes, uma lacuna. Tem um valor para aquela pessoa. Tem um valor para a pessoa. Quando a pessoa... Quanto é que está uma Ferrari hoje? 2,5 para cima. 2,5 milhões. Quando a pessoa dá 2,5 milhões por alguma coisa, é um reflexo do valor que aquilo tem para ela. Mas você diz, mas ela não vai usar isso para nada, não vai conseguir nem andar aqui na estrada brasileira. Mas talvez o valor não seja o valor do deslocamento, talvez não seja nem só o valor da ostentação, talvez tenham outras coisas profundamente implicadas nisso. Né? Então eu acho que a gente generalizar essas coisas é, obviamente, deixar toda essa diversidade de possibilidades de como que você se liga a um determinado objeto, como você se liga a um determinado propósito, né? De certa forma, estéril no sentido da diversidade, né? No sentido da singularidade de como cada um se relaciona com esse desejo. Uma coisa que isso tem a ver com o assunto também é a respeito do flutuar das nossas emoções. Por exemplo, às vezes alguém que dá um passo, acaba falando de Ferrari porque é um exemplo muito bom. O cara comprou uma Ferrari, investiu 2,5 milhões. E aí, sei lá, dá um ano, a empresa do cara tem uma reviravolta, o cara quebra. O cara perde muito dinheiro. E aí ele precisaria se desfazer da Ferrari até para cumprir suas... E aí o cara não consegue largar. Tipo, não vou vender, vou ficar segurando, vou me endividar e tudo. Você acha que tem um pouco a ver com a questão da mentalidade, de como a pessoa se apega a padrões? Você acha que tem alguma coisa a ver assim nesse sentido? Pela minha formação, eu vou dizer que sim, né? Não a padrões, mas existe um grupo de crenças ali, um grupo de afetos que estão ligados àquele objeto ou a qualquer outra condição, que obviamente são impeditivos dele tomar uma decisão, digamos assim, que seria naquele momento racional. Né? Se a decisão foi certa ou errada, o tempo é que vai dizer. Né? Mas, de uma forma geral,
essa coisa da singularidade, né? Ou seja, das múltiplas combinações que a gente pode ter em relação à forma como os objetos ou as condições afetam as pessoas, elas fazem com que a gente tenha que ter um cuidado em relação a como que isso se desenvolve, como que isso ocorre. Então, a pessoa pode não querer, sei lá, deixar aquela Ferrari porque ela acha que aquilo é a imagem do sucesso dela. Se ela abrir mão daquilo, as pessoas vão achar que ela está falindo, vão julgar ela, vão achar... não vai conseguir fechar negócios, ela acha que precisa daquilo para impressionar os parceiros, de alguma forma até. Então, assim, ou então porque foi uma conquista muito dura para a vida dela toda ela quis aquilo, agora é muito difícil de romper o laço com aquilo. Né? É interessante, a gente tem que entender que as nossas relações elas sempre são afetivas, né? Inclusive nossas relações com as coisas. Né? Então, de uma maneira geral, quando a gente tem que se desfazer de alguma coisa que nos foi cara, é importante, que é uma lembrança de algum momento significativo, a gente sempre vai ter não sei se posso falar em resistência, mas a gente vai ter alguma consideração por esses objetos. Né? Isso tem a ver um pouco com alguma personalidade específica ou alguma questão do ego? Eu sei que isso é muito humano, tá? A gente está aprofundando nisso aqui até para entender se isso, a facilidade ou não de você tomar decisões racionais para o momento, isso tem a ver com alguma personalidade ou ego, alguma coisa nesse sentido? Não, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que decisões racionais são decisões emocionais. A gente não pode tirar as emoções das nossas respostas racionais. Né? Tem um livro bem conhecido, acho que conhecido do público em geral, que é O Erro de Descartes. Né? E nesse livro, o autor, Antônio Damasio, ele fala exatamente disso, né? De como que algumas condições neurológicas que impedem as pessoas de avaliarem emocionalmente determinadas situações podem ser inadequadas. Né? Então, na base das nossas decisões racionais está os nossos padrões afetivos. Né? Então, não existe uma separação entre uma decisão emocional e uma decisão racional. A decisão racional, geralmente, é uma decisão que diminui o custo-benefício de uma decisão emocional. Vou te dar um exemplo. Como é isso? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar uma discussão. Né? Uma discussão de casal, certo? A esposa quer fazer alguma coisa, o marido quer fazer outra coisa. Né? A esposa vai lá e apresenta os argumentos dela. Não, vou fazer isso. O marido diz, não, fazer isso de novo. Não, hoje eu quero fazer isso. A esposa diz, pô, mas a gente faz tempo que a gente não faz isso, tô com saudade de fazer isso. Ele diz, cara, mas isso é um saco, não tô afim mesmo. Daqui a pouco ela vira assim e diz, pô, cara, você não quer nunca fazer nada do que eu quero, é sempre uma briga para fazer as coisas. Ele diz, pô, mas eu tenho que fazer uma coisa que é... E eles começam a discutir. Né? O objetivo é cada um fazer prevalecer seu ponto de vista. Né? A gente começa, geralmente, digamos assim, num nível onde essa relação custo-benefício do conflito econômico e político entre o que eu quero e o que você quer, ele é baixo. Né? Mas na medida em que a gente não vai alcançando isso, a gente vai indo para um nível de discussão mais carregado de emoção, mais impulsivo. Pode chegar até o momento em que as pessoas estejam ali se ofendendo, gritando, enfim. Né? Então a gente tem que entender que não existe uma separação entre racionalidade e emoção. Certo? Pode ser que em alguns momentos, em algumas situações específicas, nossas emoções possam ser inadequadas para o contexto onde elas aparecem. E aí a gente precisa, de alguma certa forma, inibir as respostas emocionais. A gente não consegue inibir a emoção, mas às vezes a gente consegue inibir algumas respostas emocionais. É o nosso freio, digamos. Seria o nosso freio, né? Para adequar aquele contexto. Certo? Mas ainda assim a nossa decisão ela está pautada por um volume de informações emocionais. Não existe momento onde a gente não esteja influenciado pelas nossas emoções. Eu e você aqui agora estamos com um tônus emocional específico. Entendi. Certo? Então, a emoção
Ela tá sempre dando o seu próximo passo, em algum nível, né? A emoção é que nem a água pro peixe. Pode ser que ele não dê conta que tá imerso nela, né? Mas ela tá ali. Ela tá ali, ela existe.